Está começando o Projeto SaaS. Olá pessoal, o assunto hoje são ferramentas que a gente usa para gerenciar o nosso SaaS, né? O Reportei. Então hoje a gente vai falar sobre 4 ferramentas principais que são aquelas que norteiam o nosso trabalho. Mais uma vez estou aqui com o Rodrigo, meu sócio, companheiro aí. E aí, Rodrigo, tudo bem? E aí, tudo bem, Renan? Fala, pessoal. Galera, hoje a gente vai falar de 4 ferramentas que inclusive são SaaS e que são essenciais para o nosso dia a dia aqui no Reportei, né? Acho que eu, pelo menos, entro nelas todos os dias. Imagino que você também, né, Renan? Cara, com certeza. São 4 ferramentas que todo dia elas estão na nossa rotina. E como você falou, vamos falar do SaaS que a gente usa para gerenciar o nosso SaaS. Perfeito. A gente não poderia deixar em outra posição. Teria que ser o primeiro mesmo, nosso querido Basecamp, né? Então, o software aí que norteia o nosso dia a dia de trabalho e também a empresa que é o resultado da filosofia de gestão que a gente acaba seguindo aí muito, né? O que os fundadores do Basecamp pensam, né? Perfeito, né, Rodrigo? Para começar, para quem não conhece, Basecamp, né? Uma ferramenta de gestão de projetos, gestão de equipe, comunicação interna, né? Ele reúne em uma ferramenta só algumas ferramentas que algumas pessoas devem conhecer, como um Slack, um Dropbox, um Asana, né? Ele é um concorrente de ferramentas como Asana, como Monday, né? Mas ele é uma ferramenta que tem uma proposta de ser um pouco mais simples, né? Com um pouco menos funcionalidades, né? Mas bem objetivo para que qualquer equipe aí consiga ser gerenciada. Acho que isso aí já dá um ponto inicial para explicar o porquê que a gente usa, né? Porque o Basecamp ele tem a filosofia de fazer menos do que a concorrência. Então, se você pega ele e compara com outras ferramentas de gestão no mercado, dá para perceber que eles não têm, por exemplo, aqueles gráficos de Gantt, né? Em que você vai organizando a ordem das tarefas. Eles não têm time tracking, eles não têm Kanban. Então, diversas coisas que a maior parte das pessoas, acredito, já iria visualizar como uma funcionalidade imprescindível e super importante de um aplicativo de gestão de projetos, o Basecamp não tem. Eles fazem isso de forma intencional, né? O que é interessante do Basecamp é que eles usam a ferramenta para construir a ferramenta. Então, eles gerenciam a construção ali do produto, né? Do produto Basecamp, usando o Basecamp, e acabam que eles vão solucionando os próprios problemas e construindo a própria metodologia de gestão, e eles aplicam isso na ferramenta e também na filosofia que eles passam através dos livros, dos blogs e tal, né? Então, essa coisa que eles falam de underdo your competition, né? Então, fazer menos que os seus concorrentes. Isso, e porque assim, o que acontece também, né? O Basecamp, a gente começou na versão 2 a utilizar, na época eu utilizava o Basecamp na minha agência também, né? Que é a Dialog, e a gente, enfim, usando o Basecamp para agência, a gente viu como que aquilo, né, substituiria muita coisa que a gente fazia na agência. É a ferramenta que a gente usa atualmente, né? A gente há alguns anos aí a gente já usa essa ferramenta, e o Reportei, ele também é gerenciado dentro da mesma plataforma, até mesmo dentro da mesma conta, né? A gente não precisa nem criar uma nova conta, porque é uma ferramenta que tem projetos ilimitados, usuários ilimitados, enfim, ela é bem livre nessa questão, né? E aí no dia a dia eu atuo, né, nas duas empresas, né? Atuo na agência, atuo no Reportei, e eu não preciso nem sair da ferramenta, né? Eu estou ali na mesma ferramenta, eu só transito, né, entre os projetos das empresas, entre as equipes das empresas, né? E a comunicação interna, enfim, tudo que a gente faz tá ali, né? Eu tenho visto, a gente, assim, sempre, o Basecamp tem essa dor, isso eu já vou avisando para quem não conhece, ou para quem já, tem muita gente que tem até preconceito com o Basecamp, né? Por justamente ele parecer simples demais, ou por ele ser um pouco menos moderno do que alguns concorrentes, né? Então, ele é assim, muitas vezes, como o Rodrigo falou, de propósito, né? E aí, quando você recomenda o Basecamp, você tem que recomendar para a pessoa com uma ressalva, fala assim, olha, ele vai resolver o que importa para você no projeto. Todas as outras questões que você precisar forem imprescindíveis, como, sei lá, você quer um gráfico Gantt, né? Não sei nem como fala isso. Você é um gestor de projetos super avançado e precisa, né? Você tem até como fazer integração. Eles têm ferramentas que integram ao Basecamp, colocam lá o time tracking, colocam o Gantt, colocam várias outras coisas. Mas é uma ferramenta
ferramenta essencialmente feita para qualquer tipo de negócio, de pequena, eu diria até grandes empresas podem utilizar o Basecamp. E eu sei que tem grandes empresas que usam, claro, uma grande empresa que tem uma cultura um pouco mais ágil, né? Uma cultura um pouquinho mais flexível, né, Rodrigo? Acaba que, né, no caso das grandes empresas, quem vai usar o Basecamp são os times lá dentro, né? Não é que a empresa usa o Basecamp nela toda. Alguns times utilizam ali algumas contas e conseguem gerenciar os projetos a partir dali. Então o Basecamp acaba sendo um gerenciador de projetos, né? Eles fazem isso muito bem. E uma coisa também que eu acho interessante deixar muito claro é que eles são muito, como diz, tem uma opinião muito formada sobre como o trabalho deve ser, né? Então isso vem da filosofia deles. E, por exemplo, quando você está dentro da ferramenta e está online, você não consegue ver se os seus colaboradores estão online, se você ali se quem trabalha com você está online, né? E isso é uma funcionalidade que muitos dos gestores que gostam de ficar ali em cima do funcionário, né? Em cima do cara do projeto, para saber se o cara leu e não te respondeu, não vai encontrar no Basecamp, né? Eles já olham para a gestão do projeto, considerando que só tem adulto ali, maduro, que vai conseguir entender que o trabalho pode esperar e que você precisa de um período sem interrupções para conseguir fazer um trabalho profundo, né? Com profundidade, e entregar algo realmente relevante sem que as pessoas te interrompam. Então eles têm esse tipo de opinião ali bem dentro da ferramenta. E uma coisa interessante também é que eles têm uma funcionalidade que chama trabalho pode esperar, né? Em inglês lá, work and wait. Então você configura em que horas dos dias você quer receber suas notificações. Isso implica que passou das 6 e você configurou lá para que você não receba depois das 6, seu celular que tem um aplicativo para de receber essas notificações e eles param de te mandar e-mail, né? Eu nunca vi em nenhuma outra ferramenta de gestão de projetos um tipo de funcionalidade dessa, né? Geralmente, o Slack, por exemplo, fica mostrando que você tá online ali, e eu já vi gente falando, putz, eu preciso só abrir o Slack aqui rapidinho para eles verem que eu tô por aqui. Então, o Basecamp ele não tenta construir esse ambiente em que você precisa fingir que você tá trabalhando, sabe? Porque ele pressupõe que você vai fazer seu melhor trabalho, e é isso. Isso acaba causando o que o Renan falou, né? Tipo, você tem que recomendar o Basecamp já falando que a filosofia dele vai estar ali e que a pessoa pode gostar ou não, mas que se ela tentar seguir, vai funcionar. Ferramentas de projeto existem centenas. Todo mundo tem as suas favoritas e tal. E as pessoas tendem até a ter aquele viés de confirmação, né? Essa ferramenta é que eu uso, logo ela é melhor. Então, eu realmente não acho que o Basecamp é a melhor ferramenta. Com certeza não. Não acho que exista também a melhor. Existe, o que eu percebo as pessoas têm aquelas que elas se adaptam melhor. E aí, é uma questão que o Rodrigo falou, de filosofia, de trabalho, de ética de trabalho. Então, se você, por exemplo, é um gestor que tem uma necessidade muito grande de controle, por exemplo, de tempo, quanto tempo o seu funcionário passa fazendo uma tarefa. E tudo bem você ter essa necessidade, tem muitos negócios que precisam, né? Ou que, sei lá, que são assim. Então, o Basecamp você vai achar péssimo, né? Porque ele justamente não tem essa filosofia, né? Se você também acha que gostaria de ter uma coisa muito automatizada, do tipo, eu preciso criar muita tarefa automatizada e que não, assim, por exemplo, quando eu vou pedir uma coisa para alguém, eu quero estar sempre requisitando e criar muito fluxo de trabalho, sabe? Aqueles fluxos que fulano terminou tal coisa, já aciona o ciclano, que depois vai pro beltrano. Isso você não vai encontrar no Basecamp também, porque não bate com a estratégia que eles têm de negócio, a visão que eles têm, tá? Então, o que é legal? Eu acho que isso que é interessante, tá? Eu tenho conversado com muitos donos de agências, né, pessoal que trabalha muito com projeto e time tracking e tal, e eu tenho uma agência também há 10 anos, e eu vejo o pessoal discutindo ferramenta, cada ano tá numa ferramenta, troca ano, passa ano e tal, porque a gente sempre está buscando aquela coisa que não tem, né, e aí você vai para uma ferramenta que tem aquilo, mas ela falta outra parte. É o cobertor, né? É sempre assim. Então, o que eu acho legal do Basecamp é de você chegar na ferramenta, você vai ver, a primeira coisa é muito fácil usar. Você não precisa de tutorial. Qualquer pessoa vai pegar e em 10, 15 minutos está dominando a ferramenta e depois, se ela quiser, ela pode aprender coisas mais aprofundadas, mas ela não precisa, ela vai trabalhar, você não precisa treinar o seu funcionário para usar a ferramenta, o que é muito bom para quem quer agilidade. Por outro lado, o Basecamp vai ser uma ferramenta que, se você, depois que usar ela, der uma lida um pouquinho ali no porquê que eles criaram a ferramenta daquele jeito, se você quiser dar uma lida no livro Rework, ou também
em português, Reinvente Sua Empresa, para entender a lógica dos caras que criaram aquilo ali, você talvez compre a ideia e fale, beleza, eu vou ficar nisso aqui, né? E foi isso que aconteceu com a gente, né? Acho que dificilmente, né, Rodrigo, em algum momento a gente vai precisar, sei lá, mudar de ferramenta. Pois é. O que eu acho que é importante deixar claro, eu acredito que ferramentas de gestão de projeto existem centenas, porque a pessoa precisa encontrar a que se adapta melhor à personalidade dela. Ou você precisa entender como foi o processo a filosofia da pessoa que criou, e se você se identificar e conseguir adequar isso à sua personalidade, a seu modelo de gestão, então vai dar certo. O Basecamp, acho que foi isso pra gente, né? A gente construiu o próprio Reportei muito inspirado nas filosofias do pessoal de lá, né? Do que eles construíram, então foi bem natural pra gente contratar o serviço deles depois, né? Então, inclusive, é um puta case de construção de marca, né? De branding, posicionamento que os caras conseguem construir aí há, talvez, mais de 16 anos. Os caras estão aí há muito tempo, acho que é 2004. Então, os caras estão há 16 anos construindo isso e desde sempre sendo muito críticos ao modelo de gestão e modelo de como a tecnologia foi evoluindo ao longo desse tempo e muitas vezes assertivos e à frente do tempo, né? Eles, por exemplo, são evangelizadores do trabalho remoto, talvez desde os 16 anos que eles começaram, né? Então eles estão há décadas falando sobre como trabalhar remoto funciona e que você não precisa ter todo mundo no escritório para entregar software, entregar produtos de qualidade, e inclusive lançaram um livro sobre isso que chama Remote, mas só agora que as pessoas do mercado começaram a apontar e falar, realmente os caras estavam certos esse tempo todo, e eles de fato, o que eles falavam que eles faziam e que de fato trazia resultado para eles era verdade, né? E um outro ponto que eu gostaria de adicionar aqui, Renan, é que as pessoas quando olham pro Basecamp podem pensar, poxa, mas ele tem tão pouca coisa, eventualmente eu vou precisar de uma coisa nova, eventualmente eu vou precisar de uma funcionalidade que aqui não tem. E aí o que eles vão fazer, né? E o Basecamp, ele mesmo fala o seguinte, não tem problema que o meu cliente, né, que o cliente do Basecamp cresça mais do que o software. Então eles estão confortáveis em ter um escopo de funcionalidades específico que atende uma porcentagem das pessoas que precisam de um software de gestão de projetos. Se você precisa de um pouco a mais, beleza, vai para outro software. Não tem problema que isso aconteça. E essa clareza de que você não precisa sempre adicionar funcionalidades para manter os seus clientes ali e que eles podem simplesmente sair, que é tudo bem, e vai entrar novos depois que conseguem ser atendidos pelo que você tem, te garante que o seu software não vai crescendo e se transformando naqueles Frankensteins, aqueles monstros de Frankenstein gigantes, que são extremamente difíceis de usar, que precisam de treinamento, que você vai precisar fazer um demo. Então, eles acabam, baseado no modelo de gestão deles, baseado no modelo em como eles constroem software e produto, eles estão num meio termo em que é confortável e que é útil para centenas de milhares de empresas que pagam eles todos os meses para usar o software, né? Exato, e para quem quiser testar, assim, é uma ferramenta que tem um plano gratuito para a vida toda, que você pode ter, acho que 3 projetos, uma equipezinha pequena ali, se não me engano, só para uma pessoa, tem uma versão free, né, e uma versão de preço único de $99 também, você paga lá e tal. Atualmente, né, a gente não sabe no futuro, aí quando você estiver ouvindo, tiver novas versões do Basecamp, o Basecamp 3 é uma versão de $99 com todas as funcionalidades, ilimitado, etc, para todo mundo, um preço só, que também, enfim, se você quiser entender um pouco mais, aí depois a gente pode gravar um cast sobre o Rework e aí discutir esses pontos, legal? O Basecamp é a ferramenta que a gente usa para gestão de projetos. Conta pra gente o que vocês usam aí, né, para gerenciar o dia a dia do SaaS, dos negócios de vocês. Vai ser bem legal ouvir também as ferramentas que vocês usam. Beleza, só para adicionar uma questão. Você comentou grátis para sempre, e realmente é para sempre. Eu tenho uma conta do Basecamp clássico que ela funciona até hoje sem me cobrar um centavo, e eles inclusive têm um combinado, né, tipo um manifesto em que eles falam que eles vão durar até o fim da internet, que eles vão manter os serviços deles ativos até o fim da internet. Então, se você não sabe se você vai eventualmente precisar do Basecamp, corre lá e cria uma conta grátis, porque a partir do momento que você tiver essa conta e lembrar sua senha, ela vai ser grátis para sempre mesmo. Bom, Renan, eu acho que a gente já falou bastante de Basecamp, né? Tô curioso para saber o que o pessoal usa e como que é a experiência deles e como eles gerenciam o SaaS, né, deles. Mas eu acho que a gente pode falar também sobre a parte financeira do Reportei, né? Como que a gente gerencia as nossas métricas de negócio mesmo, né? Quanto que fatura, quantos clientes a gente tem, como isso tá crescendo, quanto de churn a gente tem, né, de clientes saindo. E acho que essa ferramenta é muito boa para você fazer isso, né? Que é o Profitwell. Conta um pouquinho pra gente do que você acha do Profitwell, Renan. O
Profitwell, gente, é uma ferramenta aí, já vamos bem aprofundar em quem tem serviço de recorrência, de assinatura, né? Então, o Profitwell integra com o nosso sistema de pagamento, que é o Stripe, né? Ele integra, enfim, aí o Rodrigo vai poder falar até melhor do que eu nesse sentido, mas ele integra também com a nossa parte até de boletos, né? E ele gera dados, né, pra gente sobre a retenção, o crescimento, né, os dados de negócio que a gente precisa para acompanhar, né? A sacada do Profitwell é que eles são gratuitos também para você configurar e acompanhar os dados, então você não cobra, eles não vão te cobrar para ter toda uma análise de dados das suas assinaturas, né, dos seus clientes, então eles vão te dar diversas estatísticas, as mais importantes e as que importam realmente, né, para negócios como o SaaS, mas ao mesmo tempo, uma pessoa que está trabalhando com o Profitwell, ela só vai pagar se o Profitwell recuperar receita. Explica aí, Rodrigo. Acho que isso aí você vai explicar melhor do que eu, que o modelo de negócio dos caras é genial. Perfeito. Inclusive, eu acabei de perceber que a gente precisa de um podcast inteiro só para falar sobre métricas de SaaS e quais são elas, como você pode usar isso para analisar o negócio, né? Então, vamos deixar essa ideia aí guardada. Em relação à integração, né? O Profitwell ele automaticamente integra o Stripe. Stripe é um gateway de pagamento que acabou de lançar o beta no Brasil, se você estiver ouvindo isso no momento do lançamento. Se você não tiver, já está lançado há um tempo, então melhor ainda você já vai poder usar. Só que a gente deu sorte de entrar no beta, né? Então a gente está 3 anos usando essa maravilha dos deuses, que é o gateway de pagamento para cartão de crédito, né? E ele facilita aí para os desenvolvedores, quem já integrou aí um sistema de pagamento sabe como funciona, sabe que nem sempre é fácil, mas vamos voltar aí para o Profitwell. Então o Profitwell integra com o Stripe, a gente consegue também mandar ali via API alguns dados dos boletos, né? Toda vez que alguém paga, a gente fala, olha, pagou, toda vez que alguém cancela, a gente avisa que cancelou, e aí o Profitwell ele consegue consolidar todos os dados de pagamento, quem pagou, quem cancelou, quem assinou, quanto tempo essa pessoa está com você, e isso traz métricas como nosso faturamento mensal, quanto que está nosso faturamento recorrente, né, nosso MRR, Monthly Recurring Revenue, né, MRR, e quanto que tá o ARR, que é o anual, como tá a nossa retenção, o nosso churn, diversas métricas e o histórico delas, né? Então, o legal é que a gente consegue abrir o software e fuçando lá nos gráficos e vendo como que a gente cresceu, como que esse crescimento tá em relação a um mês anterior, como que ele tá em relação a um outro mês qualquer, quando a gente bate nossos recordes e tal, ou a gente pode botar até metas ali para cada mês que a gente quer, né? E o interessante é que ele também tem controle ali dos usuários, né? Se os seus usuários estão engajados ou não, e aí ele consegue te falar quantos usuários desengajados você tem e quanto isso representa em faturamento para você, então, tomar uma atitude em relação a isso e tentar recuperar essa galera antes que eles cancelem. Mas eu acho que o modelo de negócio dos caras realmente é bem genial, Renan, porque o Profitwell ele nasceu de uma empresa que chamava, eu acho que eles mudaram agora para chamar Profitwell, chamava Price Intelligently, ou seja, precificar de forma inteligente, numa tradução aí bem porca. E aí a sacada deles é que eles davam consultoria para precificação de SaaS. E os caras eram realmente muito bons nisso, com um serviço premium, caro, em dólar, né? Mas eles atendiam grandes SaaS e ajudavam os caras a precificar e fazer alterações em preços para bases legadas, para novos clientes e testar preço até que encontre o preço ideal para maior faturamento e também maior lucro, né? E eles têm diversos conteúdos gratuitos, são excelentes e vale a pena dar uma olhada. E aí eles perceberam que uma forma de captar novos clientes seria então ter os dados desses clientes. E quando você não paga por alguma coisa, você é o cliente. Ou melhor, você é o produto, né? E aí eles construíram então o Profitwell, que é um serviço muito bom, só que é gratuito, porque eles conseguem então abordar novos clientes todas as vezes que eles notam que a partir dos seus dados você poderia ser um potencial consumidor dessa consultoria premium deles. Porém, além dessa consultoria, que provavelmente é a maior parte do faturamento deles, eles perceberam que tem como te ajudar a reter clientes, né? Então, existe aí um tipo de churn, de cancelamento, que é o cancelamento delinquente, né? Que é o cancelamento involuntário, que é quando o cartão da pessoa falha, o cartão de crédito da pessoa falha, ou ela não paga um boleto, e aí, simplesmente, o período em que ela contratou vence, e você não consegue, dado que a pessoa não te pagou e o período venceu, você vai, então, cancelar o acesso dela ao seu software, né? Isso seria, então, o churn involuntário. Porém, isso acontece realmente de forma involuntária. O seu cliente, às vezes, ele quer
continuar te pagando, mas deu algum problema no cartão e ele não viu, e se você não avisá-lo, ele não vai saber que ele precisa ir lá no seu software fazer esse ajuste. Por isso, o ProfitShell, então, tem um add-on lá dentro que chama Retain, né, que é de reter. E ele fica monitorando esses pagamentos que falharam e tem toda uma sequência de e-mails para avisar o seu cliente que falhou o pagamento, ele precisa tomar uma ação, né? Tomar uma atitude. Eles ficam testando esses e-mails para que aumente a conversão, para que aumente a quantidade de pessoas que de fato tomam essa ação e consigam consertar esse cartão, pagar o boleto, né? E então esse add-on, ele te cobra a partir da eficácia que ele tem recuperando seus clientes. Isso é engraçado, a gente já usava um outro serviço de dunning, né, de controle de delinquência, de churn involuntário antes, e aí quando a gente migrou pro Retain do ProfitWell, eles mediram e perceberam que eles melhoraram só um pouquinho, então a gente acabou entrando no plano básico. Mas se você tem um SaaS e você não tem um software que controla os seus churns involuntários, você está deixando muito dinheiro na mesa, muito mesmo, e está perdendo muito cliente de bobeira. E aí quando você vai lá e instala o ProfitWell, ele vai falar assim, nossa, olha aqui, você estava perdendo, sei lá, 10% de clientes por churn involuntário, agora você está perdendo só 2%. Eles então calculam a partir do seu ticket médio quanto de valor eles estão retornando para você mensalmente e precificam em cima disso, pegando uma porcentagem dessa diferença, né? Então é basicamente o seguinte, você estava perdendo esse dinheiro, eles recuperaram para você e aí ficam com uma porcentagem disso em retorno a esse serviço que ele prestou para você, né? Afinal, eles estão te dando dinheiro praticamente de graça, né? Você estava perdendo à toa. A ferramenta que a gente usava antes também, ferramenta muito boa, né, para quem quiser também usar, é o Stunning, é uma outra ferramenta, você pode pesquisar aí, que ela faz o mesmo processo, né, só que a gente optou aí por algumas questões, a gente preferiu usar o ProfitWell pela profundidade de dados e por outras informações que a gente tinha ali, e claro, né, o sistema é muito inteligente e a gente tem ali um ganha-ganha. Agora, se por um lado, né, Rodrigo, a gente tem um sistema como o ProfitWell, que é um sistema que você paga para os caras e não dói, a nossa próxima ferramenta que a gente fala é o oposto. A ferramenta que você paga, dói, ela é dolorida, ela não é barata, mas você paga porque você sabe que ela provavelmente, né, no que eu estou falando aqui, ela sim é a melhor no que ela faz, que é o Intercom, né, Rodrigo? Cara, eu não conheço nenhum, e eu repito, nenhuma pessoa que paga o Intercom e fala sobre isso sorrindo. Nenhuma. Porém, todos continuam pagando. E esse é o melhor preço que você pode ter no seu SaaS na sua vida, que é quando todo mundo reclama e continua pagando. Se você for procurar por chat de suporte, né, live chat dentro de software, a galera vai achar, tipo, centenas de opções mesmo. Todas mais baratas que o Intercom. E mesmo assim, você vai entrar em todos os softwares e vai ter a bolinha do Intercom. Inclusive, no software que a gente tá usando pra gravar esse podcast nesse momento, eu tô olhando pro sorrisinho ali, ó, sarcástico, que custa uma fortuna todo mês pra gente. Cara, qualquer continha aí do Intercom vai embora $200, $300 e muito mais, né? Tem gente aí que paga muito mais. Mas, Rodrigo, eu queria que, assim, você é o cara, você entende até mais do Intercom do que eu. O Intercom, ele é utilizado, né, pela nossa equipe de sucesso do cliente e eu já utilizei, né? A gente utiliza para fazer suporte, para montar fluxos e tudo mais para os nossos clientes. Mas eu queria, Rodrigo, que tivesse essa perspectiva de como, por quê, né? Porque você, assim, toda vez que a gente conversa, pô, esse Intercom tá muito caro, hein? Vamos ver uma outra alternativa, né? A gente nunca não consegue achar algo que substitua pelo que a gente tem como ganho, né? Porque assim, ele é caro na fatura do cartão, em dólar e tal, mas ele traz ganhos pra gente que também são difíceis de mensurar. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o mercado, a gente tem uma dificuldade. Mas eu queria que você passasse um pouco dessa visão, assim, para quem tá do ponto de vista do outro lado lá da bolinha, né? Com o Intercom instalado no site, e por que você acha, né, que as pessoas reclamam, mas não trocam, né? Não, claro, tem gente que troca e tal, mas na maioria dos casos o Intercom tá lá firme e forte. Cara, o Intercom,
ele tem algumas facetas do produto deles que consegue trazer essa diferenciação, né? Tem a plataforma, que ela é gratuita, inclusive, em que você consegue analisar os seus clientes, né? Todo mundo que acessa o seu software ou o seu site. No caso do Reporter, a gente usa só para o software, não usa para o site, para landing page. Então, tem essa plataforma em que você tem uma noção de quem são essas pessoas, de onde elas vieram e o que elas estão fazendo ali. E em cima dessa plataforma, você tem 3 produtos principais, né? Um que é o live chat, em que você de fato conversa com essa pessoa, então é aquela bolinha que você consegue clicar e abre um chat. Tem a parte em que você consegue enviar e-mails automatizados e iniciar conversas com esses clientes a partir de eventos e situações que esse cliente se encontra. E tem também a parte de artigos e um knowledge base, né? Uma central de ajuda ali integrada, né? Começa pelo fato em que essas 3 ferramentas são extremamente bem feitas, do ponto de vista de produto, do ponto de vista de design, do ponto de vista de infraestrutura e confiabilidade do software, né? De que o chat vai funcionar e que vai ser rápido e que não vai ter nenhum problema. O chat, então, seria o que a gente consegue ver mais na concorrência. Todo mundo consegue ter um chat. Não é tão complicado construir um chat do ponto de vista técnico. É difícil construir numa grande escala como eles fazem. Mas algo ali que vai atender a um pequeno SaaS, a um pequeno software, não é tão complexo. E a gente até consegue encontrar no mercado ferramentas que entregam chats de qualidade. Já na parte ali da plataforma, de como você visualiza seus clientes, eles têm um trabalho muito bem feito em como você envia dados do seu software para lá. Então, você consegue mandar informações de quem que é esse usuário, quantas vezes ele já acessou, quantas vezes ele criou alguma coisa importante dentro do seu software, em que momento ele fez isso, quais foram os eventos importantes nos quais ele passou enquanto usava seu software, quando ele te viu pela primeira vez, se ele já voltou, quais páginas ele passou. Então, no geral, você consegue ir monitorando métricas importantes de uso do seu software. E isso, pouquíssimos softwares você consegue ver no nível de qualidade e de simplicidade de uso que a gente tem no Intercom. Então, essa parte de análise de dados, você até consegue encontrar umas ferramentas para analytics mesmo, né? Mas para o uso integrado com esses outros produtos é bem difícil. É muito legal porque, como ele é muito integrado ao sistema e muito fácil de mexer, você dá muito poder na mão do seu suporte, né? Na mão do seu sucesso do cliente também. Então, com 2, 3 cliques, o seu sucesso do cliente consegue segmentar, atender e cuidar muito bem dos clientes de acordo com o estágio que eles estão na utilização do software. Então, isso é uma coisa que realmente outras ferramentas ainda não conseguem entregar, né? Isso o Intercom entrega e ele cobra o valor por isso, porque ele sabe que ele tem essa qualidade técnica bem acima da média. Sim, pois é. E essa plataforma muito bem construída que eles têm, né, já permite desses 3, né, que é o de envio de mensagens automáticas, né. O interessante é que a partir desses dados da plataforma, o Intercom sabe quando ele deve começar uma nova conversa com o seu usuário. Então, se o cara tá na página de upgrade, você pode configurar para que você, depois de X segundos, inicie uma conversa com ele ali no cantinho da tela, perguntando: você tá com alguma dúvida? Você gostaria de conversar aqui pra gente trocar uma ideia? E essa mensagem, ela pode ocorrer de formas diferentes de acordo com o perfil desse usuário, né? No caso do Reporter, a gente não chega a ter esse nível de sofisticação no uso, mas a gente pode segmentar e ordenar qual usuário deve ir para qual operador ali do software. Então, por exemplo, se esse usuário ele tem um comportamento X que mostra que ele é um usuário mais enterprise, a gente já pode direcionar que as dúvidas dele de suporte já vá para um vendedor ou para um pré-vendedor, enquanto outros usuários que seriam ali mais self-service, né, que não precisariam tanto de um contato tão forte, fique mesmo com o time de suporte, vai demorar talvez um pouco mais a responder, né? Então, além de todo esse filtro de prioridades e filtro de quando você inicia a mensagem com eles conseguem entregar também uma central de ajuda muito boa, que já se integra no que o cara tá perguntando para você na hora do chat. Eles conseguem entregar bots muito bem elaborados, que diminuem a carga de suporte, porque já respondem o que os clientes estão perguntando antes de que um humano chegue até a conversa. E, cara,
integrações muito bem feitas com outros softwares, né? Então, no caso, a gente usa o Stripe. Quando a pessoa vem conversar com alguém no Reportei, a gente já sabe qual que é o plano dela, se falhou alguma coisa, se ela é cliente ou não, se ela pagou o último plano e quando vai ser o próximo pagamento. E tudo isso sem acessar o Stripe, né? Porque já está integrado ali no software e ele já tem esses dados ali para o atendente saber como lidar e como tratar esse cliente. Ou talvez já saber qual que é o problema que esse cara tem antes mesmo dele falar, né? Então, a gente de fato vai encontrar no mercado boas ferramentas de chat, boas ferramentas de gestão de produto, boas ferramentas de knowledge base, talvez boas ferramentas de chat para vendas, mas encontrar todas essas coisas num produto só, de forma bem construída, simples de usar, bem feito e que evolui e cresce de acordo com o tamanho da sua empresa, é bem difícil de encontrar. De verdade, quem tenta fazer não consegue chegar no nível dos caras. E é visível a diferença. O que eu acho legal de ferramentas assim, que a gente aprende, é que elas potencializam muito o tempo da equipe. Então, assim, o custo que às vezes a gente teria, sei lá, vamos pagar uma ferramenta de um custo menor e mais simples, né, que seja menos inteligente, talvez teria que ser compensado com colocando mais gente para trabalhar, mais braço, porque a gente ia deixar a nossa equipe sobrecarregada. Então, isso é ganho de produtividade, né? O Intercom, ele só tem uma dificuldade, na minha visão, que é como ele tem um preço realmente bem acima do que a gente costuma ver em outras ferramentas do mercado, né? Porque ele também tem uma proposta única, né? Ele gera muito essa dor de você estar pagando e às vezes sentir que poderia buscar uma outra solução e às vezes pode gerar uma insatisfação. Então, o preço, ele se justifica, mas ao mesmo tempo você precisa ter uma consciência muito clara de onde você está ganhando no Intercom, né? E não, o Intercom não te explica isso tão claramente. Você que vai ter que fazer as contas e perceber que às vezes você tem uma equipe com 1 ou 2 pessoas no Intercom, que se não fosse o Intercom, sua equipe teria que ser de 3, 4 pessoas e o tempo delas para aprender a mexer nas outras ferramentas poderia ser maior. Enfim, então os custos invisíveis seriam maiores, né? Agora, o Intercom, ele é tão bom, tá, que a gente decidiu colocar todas as nossas automações, né, seja por e-mail, tá, até não só pelo chat, né, mas pelo e-mail também. Então, nossa comunicação com quem está fazendo um trial, com quem tá, na verdade, com quem já comprou o Reportei, ela é feita por e-mail em automações, em fluxos do Intercom, porque ele é muito bom para isso. Agora, quando a gente fala do momento antes da pessoa entrar no software, né, antes dela efetivamente começar a testar e navegar no software, aí a gente tem que usar alguma ferramenta, né? No caso do Reportei, é mais importante do que nunca, porque é um software self-service, né? A gente tem que usar uma ferramenta para gerenciar as nossas automações, para gerenciar o nosso inbound, né? E aí a gente chega no RD Station, né, Rodrigo? Pois é, né? O Intercom, ele não dá conta de tudo, né? Por mais que ele seja muito completo, a parte do marketing mesmo, quando a gente precisa iniciar a conversa com o cliente, até levar ele para fazer um teste, tem que ser com RD, né? E tem inclusive um ponto aí que eu acho que vale a pena você abordar depois também, Renan, a diferença entre o RD Station e o Mautic, né? Que eu acho que também tem uma relação bem parecida com o Intercom e outras ferramentas de chat. A gente usa o RD Station Marketing, né, que é a ferramenta que a gente usa para automação. Acho que muita gente aí deve utilizar também, a ferramenta mais popular aí no Brasil, né, nesse segmento. O que acontece é que a gente escolheu o RD depois de tentar usar o Mautic, né, ou Mautic, como alguns falam, ou enfim, como você queira falar. Então o Mautic, ele é uma espécie de WordPress da automação, né? Ele é um sistema aberto, livre, você pode instalar ele no seu servidor, né, rodar ele e ter o seu próprio RD Station, digamos assim, a sua ferramenta de automação, sem precisar pagar, né? Você paga ali pelo uso do servidor e algumas outras coisinhas que você quiser incrementar na ferramenta. Mas você tem como, né, instalar e configurar o Mautic por conta própria. Então, a nossa primeira reação no Reportei, né, para não gastar, foi colocar o Mautic, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a perceber que para
o Mautic não era uma coisa tão plug and play, né? Não era uma coisa tão fácil de operar quanto o WordPress, por exemplo, né? Que você instalou, colocou uma coisa ali, aí alguém que não é tão técnico vai poder mexer nos plugins, vai poder mexer nas ferramentas, às vezes até editar o código, né? O Mautic, ele precisa de um pouco mais de dedicação, né? A gente testou ele há alguns anos, então a gente está um pouco desatualizado do Mautic, né? Eles têm evolução, até porque é uma ferramenta aí criada para a comunidade. Agora, é uma ferramenta que exigia dedicação de desenvolvedor, né? Exigia alguém que conhecesse tecnicamente algumas integrações para poder, enfim, fazer ele funcionar e também algumas coisinhas ali relacionadas à entregabilidade de e-mails, né? Você precisaria configurar um servidor para e-mails e para garantir que as suas entregas de fluxos, de automações estariam chegando para o cliente, né? Então, o Mautic, ele foi a nossa primeira tentativa há muitos anos, tá? Para ser sincero, tem tempo que eu não testo, né? Eles têm uma versão que também tem diversas outras opções, né? Que você pode ir lá pagar uma pessoa que instala para você. Eles têm uma versão paga também, como o WordPress tem, né? Que você paga lá e já vem tudo prontinho, mas fica dentro de um outro servidor que não o seu, né? Enfim, é uma ferramenta que a gente tentou lá atrás pelo custo, né, que a gente achava legal, mas que com o tempo a gente percebeu que era melhor às vezes pagar uma ferramenta que tivesse uma preocupação com isso, para liberar tempo da nossa equipe de desenvolvimento, que é uma equipe pequena, né, para que ela pudesse se concentrar no produto e não no marketing, né, Rodrigo? Pois é. O RD Station, ele já se preocupa com todas as questões que a gente teria que se preocupar no caso do Mautic, né? Que é manter o servidor online, entregar os e-mails, segurança dos dados dos clientes, né? Agora, mais do que nunca importante por conta de GDPR e LGPD. Então, todas essas questões que a gente teria que cuidar do nosso lado, né? Demandariam mais um desenvolvedor, mais um servidor para olhar, mais responsabilidades na hora de lidar com os dados dos clientes, né? E quando a gente começa a botar isso na ponta do lápis e ver que não vale tanto a pena assim, porque é mais fácil a gente pagar alguém que já é expert nisso, já faz isso muito bem, mesmo que um pouco mais caro, a gente ficou claro, pelo menos no nosso caso, que era mais vantagem pagar o RD Station, né? E sempre nos atendeu aí muito bem desde que a gente entrou nessa parte de nutrição de novos leads, de mostrando para esse potencial consumidor o que o Reportei faz e como a gente pode ajudar ele no dia a dia, né? Renan, eu acho que vale a pena explicar também como a gente usa o RD Station, né? E também comentar a diferença dele pro HubSpot, que aí foi quem criou aí o tal do inbound marketing, que é uma parada que é bem importante para quem mexe com SaaS também, para ter vamos dizer, uma máquina de vender no self-service ou até no inbound sales no longo prazo, né? O HubSpot, né, inventou esse termo inbound, né, que basicamente tem a ver com marketing, tem a ver com vendas, tem a ver com serviço, né, e uma maneira de pensar o digital, que é uma metodologia, né, que preza aí para você ajudar o cliente na jornada dele, ou seja, cria conteúdo, dá bastante coisa para o seu cliente e quem sabe ele vai ali, né, valorizar isso e vai fechar com você negócio no futuro, tá? Então a base é essa aí. E assim, ferramentas de automação de marketing existem várias, em vários tipos, né? Ferramentas muito boas, tá? E a mesma coisa da questão do projeto. Você vai provavelmente se adaptar a algumas, a sua empresa talvez precise mais de uma do que de outras, né? Então, a gente tem já alguma noção, por exemplo, o RD Station, ele se adequou muito bem ao Reportei, porque o Reportei, ele tem um volume de trials muito alto. A gente captura muito lead, a gente faz muito trial, a gente é uma ferramenta self-service. Então, assim, a gente tem um ticket baixo, né? Então a gente precisa de volume. Como a gente precisa de volume, a gente precisa de automação, né? Bem alta, uma automação que eu falo no sentido de ter um volume alto de automações, né? Por mais redundante possa parecer, mas a ideia da automação é a gente não ter que ter uma equipe de marketing fazendo muitas tarefas repetitivas, né? Ou uma equipe de vendas também fazendo tarefas repetitivas. Então, a automação, ela entra ali. O que acontece uma vez que a gente tenha essas questões da automação
bem definidas, né, a gente começa a escalar, a gente começa a ganhar tração. Então lá no comecinho do Reportei, a gente sabia que o Reportei ia estar lidando com dezenas, centenas de milhares de leads por dia. Então a gente precisava pensar, beleza, se eu tiver com esse volume de leads, o que eu vou fazer para a ferramenta não ser tão cara, mas eu vou poder rentabilizar isso de uma maneira legal. Então o RD Station ele foi uma equação que funcionou para a gente, porque o custo dele pelo lead gerenciado ficou legal para a gente, né? Quando você tem um software, você tem um ticket mais alto, por exemplo, um ticket, sei lá, de R$1.000, R$1.500 por mês, tá? Geralmente um software assim, ele vai ter uma equipe de vendas que vai ter que explicar o processo, né? E vai ter que ter uma venda um pouco mais elaborada, mais complexa. Geralmente esse tipo de software também não lida com um volume de leads na casa de milhares todas as semanas, né? Ele lida com menos leads, de leads de mais qualidade, porque ele é um produto mais nichado ou para atores mais específicas. Então, quando o ticket é maior, geralmente você vai precisar de uma ferramenta um pouco mais robusta em análise, integrações e tal. E aí, o HubSpot ganha terreno, né? O HubSpot, ele se posiciona muito, principalmente no Brasil, tá? Fora do Brasil, ele tem outras pegadas aí, mas no Brasil, em função do dólar e tal, empresas de tecnologia que tem um ticket um pouquinho mais alto, né? E que tem uma necessidade mais avançada de marketing e vendas estarem integrados, geralmente preferem uma ferramenta como o HubSpot, que resolve tudo para elas num lugar só, né? A parte de que não precisa ter um CRM separado de vendas. No Reportei, como a gente é muito focado o marketing gerar o trial, e o trial vai ser trabalhado depois, né, em fluxos e às vezes no intercom, a gente não precisa tanto da parte de vendas, né, do vendedor, né, e aí isso acaba tendo uma necessidade menor de ter uma ferramenta mais robusta que integre CRM, integre marketing e tudo mais, né. O RD também tem um CRM lançado há algum tempo, então a tendência é que isso também seja uma possibilidade cada vez mais legal dentro do RD. Mas existem várias ferramentas, tá? Muito legais, tipo ActiveCampaign, uma ferramenta excelente para quem lida com alto volume de e-mails, né? Pessoal que trabalha com infoproduto adora usar o ActiveCampaign, é uma ferramenta que entrega e-mails muito bem. Existem, como a questão do projeto, né? Pode escolher. Aí vai do seu gosto, vai do custo-benefício, né? E também eu não acho que existe a melhor ferramenta, né? Existe uma ferramenta adequada para o seu momento como empresa, né? Eu, pessoalmente, sou fã dessas duas, que é o RD Station e o HubSpot. Para mim, são ferramentas muito legais para o que elas se propõem e para os públicos e nichos que elas se propõem a trabalhar. Então, essas são as ferramentas que eu acho que, para quem trabalha com automação, são as referências, né? E existem outras também muito boas, né? Que eu já não tenho tanta experiência, mas que também, provavelmente, se você estiver ouvindo aí, usar outras ferramentas, comenta com a gente também, que isso vai ajudar a gente a manter aí as dicas, né, e ajudar o pessoal da comunidade aí de software e de recorrência a ter uma ferramenta mais adequada para o seu momento, né? Ferramenta tem muita, né, principalmente agora nesse Martech, né, que é marketing com tecnologia, tem uma instituição que faz um compilado de ferramentas aí todo ano, e se não me engano o último compilado tinha acho que 7 ou 10 mil ferramentas de marketing e tecnologia listadas nesse grande infográfico que eles constroem, né? E aí, se pegar, então, gerenciamento de projeto, gerenciamento de finanças, CRM, a gente está aí falando em centenas de milhares de ferramentas disponíveis, e é claro que é bem difícil a gente conhecer todas. A gente vai conhecendo aquelas que conseguem se posicionar melhor, ou já tem uma atração maior no âmbito internacional, né? Ou que são brasileiras, e então a gente está mais próxima e também atende melhor ao nosso mercado. Bom, essas são as 4 que a gente usa aqui no Reportei todos os dias, né? Basecamp, Profitwell, Intercom e RD Station. É claro que a gente tem outras ferramentas, a gente talvez pode fazer aí um segundo episódio, mas é interessante a gente também saber dos nossos ouvintes o que eles usam, né? E como que é o dia a dia analisando o próprio SaaS. É isso aí, galera. Comentem aí qual ferramenta você utiliza para gestão de projetos, para a parte financeira, para as métricas, né? Para o controle desses indicadores, para o atendimento e para o marketing. Essas são as ferramentas que a gente julga que são as mais importantes para o nosso SaaS, né? Os SaaS que gerenciam o nosso SaaS. Esse podcast foi editado pela BZT.